Não, você não leu errado. Streamers lá da Twitch estão neste exato momento fazendo uma greve, uma paralisação que veio junto com a formação de uma espécie de uma união, que eles estão chamando de sindicato, como produto de uma série de mudanças que a plataforma fez em como funciona a sua monetização. E vale lembrar aqui que o movimento de paralisação chamado Apagão na Twitch e o tal do sindicato, que agora se chama União Streamer, são movimentos independentes. Eles só vieram ao mesmo tempo e têm algumas pautas em comum, sem ter qualquer relação com o outro. Curiosamente, ao mesmo tempo que esses movimentos estão se organizando aqui no Brasil, lá fora, o pessoal também fez um apagão, que está marcado para acontecer agora no começo de setembro, exigindo da Twitch melhores ferramentas de moderação para impedir criação de bots e contas fakes que fazem raids e poluem o chat das pessoas. Isso mesmo já aconteceu comigo. O cabra criou uns bots e ficou mandando foto de genitália masculina. E massa, horrível. E eu posso provar com dados estatísticos que eu mesmo colhi de forma independente se você concorda com o discurso dos caras, que essa é uma das maiores bobeiras que aconteceram nesse ano. E francamente, se isso tiver algum efeito, vai ter efeito puramente porque alguém na Twitch Brasil se compadeceu dos coitados e foi bonzinho, não porque esse negócio tem algum poder de pressão de fato. A gente vai ver isso assim que você checar os nossos patrocinadores, ou menos o nosso patrocinador, a News Crypto, que é uma plataforma de criptomoedas feita para ajudar tanto iniciantes quanto veteranos no mundo dos criptoativos. Lá eles têm toda uma interface completa, cheia de indicadores automatizados para você entender como é que tá o mercado, notícias curadas por especialistas para você saber o que vem acontecendo no meio, cursos para você aprender mais sobre o assunto e integração com as principais plataformas financeiras. Além, é claro, de um grupelho gratuito no Telegram que você pode entrar e mandar alô, eu vim pelo Lusca, para ajudar tantos caras, me ajudar e, é claro, aprender mais sobre criptomoedas. Enfim, partindo do básico. Para você que não sabe, aqui no YouTube, quando nós produzimos conteúdo, especialmente conteúdo em vídeo, a nossa principal forma de monetização vem da porcentagem do dinheiro que a Google nos paga pelos anúncios que você vê passando aqui no vídeo. Esses que você pula depois de 5 segundos normalmente. Além, é claro, dos tiers e do sistema de membros, que podem também ajudar muito o criador de conteúdo, especialmente aqueles que têm um certo problema com monetização, por tratar de conteúdo um pouco mais apimentadinho e etc, etc. Inclusive, se você gosta do canal, você pode se tornar membro ou ir ao apoiocoletivo.com para ajudar a apoiar o canal de forma independente e nos emancipar, por assim dizer, dessas plataformas. Enfim, já na Twitch a coisa é um pouco diferente. Embora existam sim anúncios lá que passam e que às vezes não podem ser pulados por até 1 minuto, é um negócio meio brabo, boa parte da grana que os streamers ganham, especialmente os streamers pequenos e médios, vem do apoio direto do público. Existe lá, por exemplo, o sistema de bits, que é como se fosse o superchat aqui do YouTube, em que o cara pode mandar lá uma quantidade de moedinhas da Twitch pra ficar no topo do chat e aparecer na tela do streamer lá, fulano mandou tantos bits, né? Tem as doações diretas que você pode fazer e tem um negócio chamado sub. O sub é mais ou menos como se fosse um membro aqui do YouTube. O cara entra lá, clica em inscrever-se ou subscribe, escolhe uma quantidade de dinheiro mensal que ele vai usar pra contribuir e ajuda ali mensalmente o streamer que ele gosta a manter o conteúdo de pé. Em paralelo a isso, existe também um negócio chamado Prime. A Twitch, se vocês não sabem, é uma plataforma da Amazon e a Amazon tem um serviço chamado Amazon Prime. Você paga lá R$10,90 por mês, se não me engano, e tem um monte de benefício, como promoções exclusivas que rolam lá dentro da Amazon, você ganha entrega grátis e um bocado de item que eles vendem, ganha acesso ao Prime Video, ao Amazon Music, a joguinhos de graça pelo Prime Gaming e você tem a possibilidade de dar um sub gratuito para um streamer por mês. E o pulo do gato aqui tá no fato de que aqui no YouTube, o sistema de membros tem valores que são definidos pelo próprio criador de conteúdo. Eu posso colocar lá o apoio mínimo como R$5, R$10, R$20 ou R$30. Na Twitch, esse valor é dado pela plataforma. Antigamente, o valor mínimo de apoio que você podia dar mensalmente no sub era de R$22,90. Por quê? Porque o valor do sub era calculado pelo valor base em dólar que a plataforma cobrava lá fora, o que fazia com que fosse muito difícil você conseguir apoiar seu streamer. Isso restringia o número de pessoas que apoiavam usando o sub. E o curioso aqui é que lembra que eu falei do sub de graça do Amazon Prime?
Então, esse sub de graça valia esses R$22,99. Então, o cara pagava R$10 pra Amazon, ganhava uma porrada de benefício e serviço e ainda transformava esses R$10 em 20 conto pro streamer favorito dele. Isso aí, evidentemente, devia dar um certo prejuízo, até porque manter a plataforma de pé já tem um certo custo, e por mais que os Primes gastem 80% a mais dentro da loja da Amazon, esse é o objetivo deles, inclusive, te fidelizar no ecossistema e te tornar um cliente, era óbvio que, eventualmente, isso aí ia mudar. Mas, ainda assim, muitos criadores de conteúdo, sabendo disso, começaram a streamar na Twitch. Por quê? Porque lá eles podiam trazer a audiência deles de outros lugares e a audiência podia contribuir pra ele de uma forma que, assim, gerava uma receita superior a qualquer outra plataforma. Tem muito youtuber grande, ou canal médio, maior que o meu, que mesmo tendo uma quantidade de visualizações boa aqui no YouTube, tava ganhando mais na Twitch do que aqui. O meu caso, mesmo eu não divulgando as minhas lives tanto assim, inclusive eu faço lives lá pelo menos uma vez na semana, eu mesmo ganhava mais com os Primes lá do que eu ganho com anúncio aqui. Então era um negócio que valia muito a pena. E aí o que é que mudou? O que mudou é que agora o preço do sub foi regionalizado. Ao invés do sub ser 20 conto, ele agora é 7, 8 reais. Ou seja, fica muito mais fácil, na realidade brasileira, pra uma pessoa ir lá e apoiar o streamer favorito dela. E obviamente, o repasse do Prime também mudou. Agora não é mais 20 conto, é 7, 8 reais. Uma quantia que faz um pouco mais de sentido. O principal problema aqui vem do seguinte: quando você paga dinheiro e dá um sub lá pro seu streamer, aquele dinheiro não vai integralmente pra conta do cara. Na verdade, o que acontece é que a Twitch divide esse valor 50% pro streamer e 50% ela pega pra ela. E aí, quando ela vai, antes de te pagar, dos 50% que eram do streamer, eles cobram uma taxa de 30% e o que sobrar fica pro streamer. Esses 30% vem de um imposto que a Twitch tem que pagar pro governo americano por fazer negócios online. É uma taxa que eles têm lá, eu não entendo como funciona o sistema tributário americano, mas é assim que funciona. Dando aqui um exemplo claro: se a audiência do streamer contribuir com R$100 pra ele no total por mês, 50 vai pra Twitch e 50 vai pro streamer. Desses 50 que ficaram pro streamer, vai ser descontado 30%, que vai pro governo americano. O governo americano vai pegar lá seus R$15 e vai sobrar 35 pro streamer. Então, de R$100 que a audiência deu via Twitch, o streamer recebe 35. Agora, imagine você que tinha lá o pessoal recebendo R$20 sem desconto por um subprime. Agora, ao invés de receber 20, ele recebe 7, 8 reais. E esses 7, 8 reais ele tem que dividir metade com a Twitch e tu que sobra pagar 30% pro governo americano. Se a quantidade de subs que o cara tem continuar a mesma, ele vai receber muito menos grana. E tem gente lá que não vai nem conseguir tirar dinheiro todo mês, porque você só consegue tirar grana de dentro da Twitch, da grana que você recebe, se você acumular $100, o valor equivalente a $100. Então assim, tem muita gente que tinha renda complementada por isso que vai ter problema agora. Só que tem um porém: a Twitch, nos grupos de parceiros, nos e-mails que vem mandado pro pessoal, vem dizendo, já faz uns 6 meses, que esse tipo de coisa ia mudar, que eles iam fazer o reajuste à nacionalização dos preços. E diz também, baseado em estudos que eles fizeram no mercado brasileiro, testando esses novos valores com outros streamers, isso estava acontecendo, tinha um pessoal do Free Fire, inclusive, cujo sub já estava mais barato, enfim, disseram que o número de subs de cada streamer tende a aumentar, e que especialmente os streamers pequenos vão ganhar até mais grana, porque eles vão ganhar no volume. E aí entra todo um debate. Tem gente dizendo que isso não vai funcionar, que quem não apoiava não vai apoiar mesmo, que a maior parte do pessoal apoia por Prime, e que agora vai todo mundo ganhar menos, que o cara que apoiava um streamer só por 20 conto, ele não vai apoiar 3 agora, só porque ele pode, ele vai continuar apoiando um só por 20 conto, e do outro lado você tem os dados da Twitch dizendo que isso não vai acontecer. E aqui não é só streamer grande ou streamer pequeno que tá de um lado ou do outro, né? Eu tenho amigos, por exemplo, uma amiga em especial, a Camila, que vira e mexe, aparece lá no chat da minha live, que vive dando raid, é uma moça que eu gosto muito, que aparentemente já tiveram até um aumento no número de subs e que estão muito otimistas, achando que de fato vão ganhar mais. E um outro pulo do gato interessante é que, além de ter avisado por 6 meses, a Twitch chegou e disse assim: pessoal, a gente sabe que isso vai alterar a renda de vocês, então relaxa, por 12 meses, se você continuar streamando o número de horas que você streamava antigamente e ganhar menos grana, e por conta dessas mudanças acabar ganhando menos dinheiro, a gente vai inteirar o valor pra você receber o que você recebia antes. O que, francamente, olha, vocês sabem que eu detesto essas corporações
de um jeito que talvez não seja até muito saudável. Mas há de se reconhecer que isso é um negócio que a maior parte das outras plataformas não fariam. E que dá um tempo, não só pro cara testar se ele de fato vai receber mais ou não, como pra ele ir lá e caçar algum outro serviço. Ainda assim, frente a isso, do lado dos streamers que ficaram indignados com isso, eles estão dizendo que a taxa de 30% que é paga ao governo americano é um absurdo, trazendo como um dos principais argumentos o fato de que no YouTube a coisa não é assim. Só criadores de conteúdo americanos no YouTube têm que pagar essa taxa de 30%. Os outros não precisam. Por quê? Porque o YouTube, apesar de ser uma empresa americana, tem uma entidade jurídica aqui no Brasil. Eles têm uma empresa, uma operação aqui no Brasil formalmente. E a Twitch não tem. E para que a Twitch pudesse isentar o pessoal dessa taxa, eles teriam que abrir a operação no Brasil. O que não é um negócio tão simples, dado o fato de que a Twitch é uma plataforma muito menos madura que o YouTube. Ela é muito mais recente e muito menor. E a Google já tá há anos lidando com monetização de conteúdo online, mesmo antes dela ser dona do YouTube. Porque o Google AdSense já monetizava blogs, que eram inclusive ranqueados no sistema de pesquisa do Google, há muito tempo atrás. Os blogueiros já ganhavam grana com anúncios no site deles, anúncios esses que eram veiculados pelo próprio Google. Então não só eles já estão negociando com o criador de conteúdo brasileiro há muito tempo, como eles têm todo um sistema mais maduro, e é natural que eles tenham essa facilidade e já tenham essas infraestruturas em outros países que não são seu país de origem. Especialmente quando a gente para pra pensar que abrir uma empresa no Brasil, especialmente uma do tamanho da Twitch, com o faturamento que ela gera, não é uma coisa tão simples, porque o sistema tributário aqui é altamente complexo e só a burocracia de abrir uma empresa já aumenta o custo da coisa, assim, de um jeito absurdo. Gente, eu tô parecendo até liberal falando essas coisas. E frente a isso, os streamers ainda levantaram o questionamento, né? Por que a coisa tem que ser desse jeito? Por que a Twitch não pode abrir uma empresa aqui também? Isso é um absurdo, é uma empresa grande, a Amazon possui empresa aqui no Brasil, isso não tem que ser assim, e E o pior é que eles não levantaram essas questões, assim, numa boa. Eles usaram de uma linguagem como quem estivesse fazendo pressão, dizendo que a Twitch tinha que se curvar aos streamers, porque os streamers eram a plataforma, são eles que trazem o valor para a plataforma, usando toda uma simbologia revolucionária, meio comuna, o lance do sindicato, punho levantado e o cacete. O que, assim, vocês sabem o momento de polarização que a gente tá vivendo. Se o objetivo era, com essa movimentação, atrair a empatia das pessoas, eles provavelmente já alienaram metade, ou pelo menos uns 50% do público deles, só de usar esse tipo de simbolismo. Epa, na moral, se eu chego aqui pra 70% da minha audiência, olho no fundo dos olhos deles e digo a palavra igualdade, os caras já vão começar a ter resistência pro que eu tô falando. Porque a gente tá aqui no espectro, que eu admito, é um pouco mais reacionário, e o discurso público hoje em dia, por estar polarizado e por conta de como a nossa educação funciona, faz com que a gente pense assim. A gente não liga as palavras aos referentes delas. A gente não procura saber do que é que o outro tá falando quando ele usa uma palavra, um simbolismo. A gente só vê o simbolismo, associa uma ideologia que a gente gosta ou não gosta e tem uma reação emocional. Então, assim, isso por si só já é um negócio que aliena muito da força que eles poderiam ter com essa movimentação. Mas desconsiderando completamente isso, botando isso completamente de lado, será que esses streamers têm a panca de botar essa pressão na Twitch mesmo? É isso que a gente vai ver agora. Antes de ver os números, você precisa saber o seguinte: além de ganhar dinheiro dividindo a taxinha do sub com o streamer, dividindo a taxinha da doação com o streamer, a Twitch e essas empresas que hospedam o conteúdo que a gente posta pra vocês ganham dinheiro especialmente com os dados dos usuários. E o objetivo de todas essas empresas é fazer com que o usuário que tá consumindo o conteúdo aqui passe o máximo de tempo dentro da plataforma possível, para que, passando mais tempo, ele tenha mais do seu comportamento registrado e monitorado e registrado, para que isso depois possa ser usado por anunciantes na hora de segmentar e veicular seus anúncios, né? Falando, ó, esse cara aqui tem idade tal, passa tanto tempo na plataforma, tem gosta de tal e qual coisa, e aí o cara sabendo disso, ele falava, pô, se o cara gosta de K-pop, Legend of Zelda, moda feminina e caminhões monstro, então ele é o cliente perfeito para vender o meu caminhão monstro do BTS com LED RGB. E ele vai lá e veicula o anúncio pra essa pessoa, enfim. Fora os contratos que essas empresas têm com a agência de inteligência governamental e nos quais eu não vou entrar aqui agora, né? Porque... E, bom, frente a isso, é óbvio que o streamer tem algum valor, porque o streamer é quem cria o conteúdo que faz com que a pessoa passe tempo na plataforma e entregue os dados pro nosso querido careca da Amazon. É assim que funciona. Então, baseado nisso, o número de pessoas que essa galera atinge e o número de horas que eles conseguem fazer os usuários passarem na plataforma determina qual é o poder de pressão que eles têm. E, bom, eu tenho notícias terrivelmente desanimadoras para quem tá do lado do sindicato streamer. Vamos lá. Quem tá encabeçando essa movimentação são um conjunto de 30 streamers que variam de tamanho, mas que são ali streamers que não são os maiores, mas também não são os menores. São streamers médios. Tem gente ali de 200 mil
seguidores, tem gente com 90 mil, tem gente com 20 mil, enfim. O número de seguidores não costuma importar muito na Twitch, né? O que importa mais é a quantidade de viewers médios que você tem, né? Quantas pessoas você consegue manter simultaneamente na sua live. Mas para além disso, o que importa mesmo para a plataforma é o número de horas que você consegue fazer o pessoal passar lá, né? E, graças ao bom Deus, esses dados são todos números que estão disponíveis em aberto para todo mundo que quiser xeretar, em sites como o Social Blade e o Sullynome, que foi a fonte que eu usei para coletar os dados de audiência dessa galera que tá participando. E bom, como a ideia dos caras aqui era pressionar pela quantidade de pessoas envolvidas, pelo volume, eu tomei a liberdade de somar o número de views totais desses streamers nos últimos 90 dias e o número de horas totais que cada um deles fez com que a sua audiência passasse dentro da plataforma. E os resultados não são muito animadores. No total, esses streamers todos juntos, nos últimos 90 dias, fizeram 6.188.120 visualizações e fizeram com que a sua audiência passasse 2.993.000 horas na plataforma. Essa é a soma que eles conseguiram do total nos últimos 90 dias. Isso pode parecer um número bem alto. Só que a soma das visualizações e do número de horas assistidas que esse pessoal tem, junto, não bate os números que o Gaules faz sozinho, que é o maior streamer brasileiro da plataforma. O Gaules, nos últimos 90 dias, conseguiu um total de 35.262.993 visualizações. Sozinho. Além de ter feito com que os usuários passassem 36.715.000 horas na plataforma. É muito mais tempo. O segundo maior streamer do Brasil, o Coringa, da Loud, nos últimos 90 dias, conseguiu fazer 10.811.000 visualizações e fez a rapaziada dele passar mais de 28 milhões de horas na plataforma. E aqui se nota também a discrepância da proporção entre a quantidade de visualizações que os outros streamers fizeram e a quantidade de tempo por visualização que eles conseguem fazer a audiência deles passar, que é a retenção média, que eu acho que avalia o engajamento real de cada um deles. Essa não é uma métrica que está disponível por aí, mas que é fácil de calcular e que eu incluí lá na minha planilha. Isso acontece porque de todos os streamers que estão nessa lista, só um deles conseguia fazer um cara que tá assistindo a live dele passar mais de 1 hora lá como espectador ativo, em média. Na verdade, a média dos caras é de pouco menos de meia hora. O negócio tá feio. Enquanto caras como o Gaules e o Coringa, você vê que estão bem melhor nesse sentido. Mas não é só eles não. Você pega streamers como Alan Zoca, que é o terceiro maior, e ele mesmo fez 12 milhões de visualizações nos últimos 90 dias, mais do que o dobro da soma desses streamers todos juntos, e em número de horas, bateu 9 milhões de horas. Enfim, eu acho que vocês já entenderam o ponto. Se o Gaules sozinho tivesse botado o Jubrelão na mesa e feito exigências, se o Coringa sozinho tivesse feito essas exigências, se o Alan Zoca sozinho tivesse feito essas exigências, eles teriam muito mais poder de pressão na prática, porque eles têm a capacidade de causar muito mais prejuízo à marca sozinhos do que todos esses streamers que encabeçaram o movimento juntos. E quando você junta esse fato com a linguagem que eles estão usando de não, a Twitch tem que se curvar a nós formamos a plataforma, a coisa fica ainda mais feia. Ou seja, essa galera que se juntou ali não tá em posição de fazer exigência. Eles poderiam conversar, eles poderiam negociar, se eles usassem de uma retórica, de uma simbologia menos partidária, menos ideológica, talvez eles conseguissem até juntar uma pressão popular grande, mas não, eles foram se meter à besta de serem revolucionários e acabaram dando com os burros na água. Tanto é que, depois que a coisa veio a público e muita gente reagiu e deu feedback, eles acabaram mudando o nome de sindicato para União, baixaram um pouquinho o tom do negócio e parecem estar fazendo uma coisa um pouco mais sadia, uma coisa menos partidária, diferente da tal da galera do apagão da Twitch, que se autodenomina um grupo anticapitalista de esquerda radical. Então assim, enquanto seria muito bom, muito válido inclusive, essa ideia de uma união de criadores de conteúdo para tentar lutar por condições melhores, por patrocínios melhores, por uma forma mais padronizada de lidar com as plataformas, me parece que essa abordagem, isso que está sendo feito aqui, esse lance grevista dessa forma aí, só não rola, só não funciona. E mostra novamente que esse pessoalzinho que tá fazendo essas reivindicações com toda essa raiva, simplesmente tá absolutamente desconectado da realidade. Eles não sabem quem eles são, qual o poder de pressão que eles têm realmente, e especialmente, eles não sabem nem direito quem é a Amazon. Porque, lembrando, a Amazon é dona da Twitch, e a Amazon não tem motivo nenhum para ligar para essas reivindicações. E na verdade, dado o histórico de ação da empresa, eles provavelmente não vão. Isso porque, bom, eu não sei se vocês sabem, mas a Twitch, além disso tudo, é também
uma forma de atrair clientes para a Amazon. Só ver o lance aí do Prime, né? E a Amazon, quem que é a Amazon? A Amazon tinha a ambição, em seu princípio, de ser uma loja de tudo. E que começou vendendo livros. E como é que eles fizeram para vender livros? E para se emplacar no mercado? Bom, basicamente o que eles fizeram foi juntar uma grana de investidores muito grande, utilizar dessa grana de investidores para vender livros online, com serviço de entrega muito bom, muito abaixo do preço de qualquer varejista física. Isso fez com que as pessoas optassem por comprar livros na Amazon, ao invés de comprar em livrarias grandes como Saraiva, Barnes & Noble e etc, etc. Aos poucos, a Amazon foi começando a fazer isso em outras áreas do varejo, a falir lojista, vendendo coisas mais barato pela internet para atrair o público para a plataforma deles. E assim que o público estava fidelizado lá com a Amazon Prime, acostumado com as entregas rápidas, eles iam lá e subiam o preço para lucrar em cima. Tanto é que a Amazon passou muitos anos dando prejuízo antes de dar lucro. É assim que eles operam. Aí você fala, pode olhar para mim e falar, mas fazendo nerdice lá já falou disso, eu já sabia disso. E a relação que a Amazon tem com lojas concorrentes pode ser parecida com que a relação que a Twitch tem com outras plataformas, mas não tem nada a ver com a relação que a Twitch tem com os streamers. Eles deveriam querer tratar bem o streamer para ele continuar lá dentro. Então, a Amazon, eu não sei se vocês sabem, mas ela é um marketplace atualmente. Existem produtos que a Amazon vende ela mesma, mas existem muitos produtos que os usuários vendem pela Amazon, como se fosse no Mercado Livre. Você entra na Amazon, você cria sua loja e anuncia seus produtos para vender. E essa é a maior parte dos produtos que estão na Amazon, inclusive. O problema é que esses pequenos lojistas, muitas vezes não sabem com quem eles estão lidando. Por quê? O que acontece? Ao mesmo tempo que, ao anunciar os seus produtos da sua loja na Amazon, você tem uma vitrine enorme, cheia de novos compradores para conhecer a sua loja, e muitas vezes até acesso ao ecossistema de logística e entrega da Amazon, o que você tem também é que você está dando os seus dados, os dados do que vende mais na sua loja para a Amazon. E a Amazon, baseada nesses dados, ela consegue ver quais são os produtos mais vendidos pelos seus lojistas parceiros, quais desses têm a margem de lucro maior, e eles podem ir lá e fazer as próprias versões deles desses produtos. E é isso exatamente o que eles fazem lá fora, com a linha Amazon Essentials, que são produtos feitos pela própria Amazon, que a Amazon pede para algum chinês fazer e depois eles botam o logo deles em cima, não sei se entenderam, que são produtos que eles vendem, adivinhem só, muitas vezes levando até prejuízo, ou então que por conseguir comprar de atacado, direto do fabricante, eles vendem a um preço muito menor do que qualquer lojista dentro do ecossistema deles conseguiria vender. E na prática, o que está acontecendo quando você anuncia esse tipo de produto seu na Amazon é que você está dando pro Jeff Bezos todas as armas que ele precisa para ser um concorrente invencível seu, fazendo com que, ao mesmo tempo que você gera uma receita para a Amazon, você também é concorrente e inimigo deles. E nem sempre os produtos que a Amazon vende são necessariamente os que são melhores para o usuário. Muitas vezes, eles têm avaliação pior do que os produtos de outros lojistas, e mesmo assim, eles ainda são os mais vendidos. Por quê? Porque a Amazon faz esses produtos aparecerem sempre na homepage, faz eles serem os primeiros que aparecem quando o cliente busca para comprar alguma coisa, e faz com que esse seja o produto padrão que a Amazon escolhe para comprar. Quando você chega para sua Alexa e fala, ei Alexa, compre tal coisa, ela vai lá, não te pergunta qual coisa você quer e compra direto da Amazon quando tem disponível. E bom, sabendo de como a Amazon opera, que eles levam prejuízo para atrair gente, e depois que eles atraem, eles não têm nem medo de ferrar os próprios parceiros de negócios deles para conseguir lucro, não é surpresa nenhuma que esse negócio do Prime, por exemplo, ia acontecer e que a renda de uma galera ia cair. E sabendo desse histórico, não era para streamer nenhum ficar esperando com paixãozinha da Twitch, que é propriedade da Amazon, em relação a eles. E vale aqui acrescentar que eu não tô falando do pessoal da Twitch Brasil. O pessoal da Twitch Brasil é contratado e funcionário da Twitch gringa, que é subsidiária da Amazon. Esse pessoal não tem nada a ver com a paçoca, e eu creio que nem poder de decisão real eles têm. O que eles podem fazer é implementar as ordens que vêm de cima, né? Então, enfim, sabendo disso, e sabendo também que a Twitch é uma plataforma destino, é um lugar que as pessoas vão quando elas pensam em assistir lives atualmente, né? É a maior plataforma especializada em live. É óbvio que se o cara quer ser um streamer, ele muito provavelmente precisa estar na Twitch. E se o cara quer ser um influenciador, um comunicador, um orador, ele tem que saber qual é o valor que ele entrega, o que ele pode oferecer para o público e o público que ele pode trazer para a plataforma. E baseado nisso, ele tem que jogar e negociar de forma inteligente com plataformas diferentes, sem ficar na mão de uma plataforma só. E os meios para isso são muitos. Não são só você diversificar suas plataformas, mas também você ter, por exemplo, patrocinadores, procurar patrocinadores que combinem com a sua marca e com o conteúdo que você faz.
ou até mesmo receber dinheiro dos seus apoiadores em plataformas independentes, como é o apoio coletivo, que eu tô divulgando aqui, porque de fato é uma plataforma boa. Os caras têm a menor taxa do mercado e eles, especialmente o dono, são pessoas que eu sei pessoalmente que são gente boa e que prezam, inclusive, pela liberdade editorial dos criadores de conteúdo que tem campanha de financiamento coletivo lá. Enfim. E sabendo que, bom, isso é um negócio volátil, de uma hora para outra as pessoas podem parar de ficar interessadas no seu conteúdo. De uma hora para outra, mesmo que as pessoas ainda estejam interessadas, você pode pisar no calo ou quebrar uma regra da plataforma e ela pode simplesmente te expurgar dali ou te esconder sem te banir diretamente. Você tem que saber que há um risco aqui, o mesmo risco que todo pequeno empresário corre quando ele abre um negócio, abre desde o que pode variar desde uma loja online, uma loja física, ou até um carrinho de tapioca, sabendo que o número de pessoas que vai escolher comprar dele não vai ser fixo. Nem sempre ele vai ganhar o suficiente para pagar todas as contas dele de uma vez, nem sempre ele vai ganhar o suficiente para pagar, sei lá, os funcionários dele. Ele tem que saber que o negócio é variável, que ele tem que fazer reserva, que ele tem que agir inteligentemente com o dinheiro dele, e etc, etc, etc. Essa também é a mentalidade que um streamer ou um influenciador no geral tem que ter. E se o influenciador, como um comunicador, ele não consegue gerar valor o suficiente para a audiência dele, para que ele consiga a lealdade dessa audiência em diferentes plataformas, em diferentes meios, provavelmente não é culpa da Twitch que a carreira dele esteja sendo terminada. E na verdade, a Twitch, mesmo sendo propriedade da Amazon, tem sido muito mais benevolente, por assim dizer, com os streamers, com aquele negócio da compensação prévia, dos 12 meses de aviso prévio, por assim dizer, que eles estão usando para igualar a renda do cara, caso ele esteja recebendo menos. Enfim, isso é uma coisa que nenhuma outra plataforma que eu conheço faria. Eu duvido que o YouTube fizesse um negócio desse. Na verdade, quando o YouTube teve problema com o anunciante, quando a renda do YouTube tava ameaçando baixar, o que ele fez foi simplesmente cortar anúncio da maior parte dos YouTubers e ferrar até mesmo com o maior criador de conteúdo da plataforma deles. Então, assim, não me parece que haja nada na postura desses caras que seja justificável. Isso aqui é uma grande bobeira. E fica aí a lição pra você que quer ser um influenciador ou ter um empreendimento digital, coisa desse tipo. Você não pode depender de uma plataforma só. E você tem que, antes de iniciar nessa carreira, saber quem você é e qual é o valor que você pode entregar como pessoa, porque é isso que tá em jogo aqui. Ser influenciador é viver ou da sua personalidade, ou do seu conhecimento, ou de uma mistura dos dois. E se nenhuma dessas duas coisas é forte o suficiente, e você por um acaso consegue uma renda numa plataforma, por conta de um esquema como o da Amazon Prime, ou por conta de algum produto de afiliado, de algum negócio que temporariamente tá fazendo você ganhar uma grana, por conta de alguma tendência que você aprendeu a surfar, saiba que, bom, isso é um acidente, e muito provavelmente os seus dias nessa carreira estão contados. E é melhor você usar o dinheiro que você tá ganhando isso aí, pra se especializar em alguma coisa, ou estudar para se tornar um comunicador melhor, uma pessoa mais apta, desenvolver melhor a sua personalidade, amadurecer, etc, etc, para que você consiga exercer esse ou outros ofícios apropriadamente. E eu sei que o que eu acabei de dizer aqui pode soar duro, pode soar elitista e pode até soar babaca e presunçoso da minha parte. E na verdade pode até ser que seja mesmo. Mas eu não tô falando isso como alguém que quer colocar as pessoas que estão nessa situação para baixo. Até porque imagina só um universo paralelo em que nenhuma dessas coisas estivesse acontecendo e a Twitch simplesmente continuasse despejando dinheiro em cima do pessoal. Acontece aqui que essa pressão financeira seria aliviada. Não aconteceria, mas todo o resto dos problemas continuaria lá. A ignorância a respeito de com quem eles estão lidando e todas as pressões psicológicas, a síndrome do impostor e fatores de estresse que fazem esse pessoal pirar, bom, continuariam lá. E eles só continuariam por mais tempo sendo pagos para continuar definhando psicologicamente ali ao vivo na frente das câmeras, muitas vezes. E agora, voltando pro nosso contexto, mesmo que todos esses streamers desistam, mesmo que todos eles vão embora, mesmo que todos eles sejam impossibilitados de entrar nessa, por conta do trabalho todo que foi feito, ainda há um glamour muito grande e um apelo muito grande em se tornar um criador de conteúdo, um streamer, um youtuber. E há toda uma geração de moleques que ainda ia continuar tentando, um após o outro, quebrando a cara, mas ainda assim alimentando o sistema e alimentando aqueles algoritmos com os dados que são tão valiosos para essas empresas e aos anunciantes e governantes a quem eles servem. E cada vez mais pessoas, tanto os que já são influenciadores agora como os que aspiram, iriam continuar sendo meio que consumidos por esses bilionários estrangeiros, jogados na sarjeta aqui do nosso país, ainda completamente despreparados e desnorteados, sem saber como lidar com a vida. E se eles, que estão lá na frente, servindo de exemplo para a molecada que estão os assistindo, são assim, imagina o público que os assiste, como é que não deve estar? Então me parece que, por mais que seja importante fazer reivindicações com a plataforma, é ainda mais importante nessa união
competição que está acontecendo entre os streamers, que eles olhem não só para a plataforma, como para dentro de si mesmos e pensem no que é que eles estão fazendo ali, a quem é que eles estão servindo quando eles fazem as suas lives, qual é o impacto que isso causa na audiência deles e como é que eles devem proceder diante disso, para não só ter uma vida financeira e uma carreira profissional um pouco mais ordenada e recompensadora, como para tomarem posse dos seus próprios destinos e do que eles estão fazendo com as próprias vidas, ao invés de continuarem aí sendo basicamente joguetes que são arremessados de um lado para o outro de acordo com a vontade dessas grandes corporações, que se contentam em assim continuarem sendo quando as condições financeiras e materiais forem boas o suficiente. Se você quer saber mais a respeito de polêmicas da Twitch, tem esse vídeo aqui que eu fiz sobre as streamers safadinhas que faziam live libidinosamente estimulante naquela outra plataforma. E se você quer saber mais sobre esse negócio de como funcionam os mecanismos psicológicos que atuam sobre a cabeça do influenciador e coisas desse gênero, tem esse vídeo aqui que eu fiz a respeito de uma declaração, partindo de uma declaração que o Cellbit deu para entrar nessas coisas mais profundas que você pode assistir. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E se você quiser ajudar o canal, entre aqui no apoiocoletivo.com, nos apoie e não se esqueça de checar o nosso patrocinador, a Newscripto, porque eles estão ajudando e muito a mim a continuar com esse trabalho aqui de pé. Beleza? Muito obrigado.